todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução. Sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. O tema do programa de hoje vai ser sobre o chakra frontal. Nós vamos conversar um pouco sobre clarividência, um pouco sobre imagens, para tentar juntos desvendar essas energias maravilhosas que nós temos à nossa disposição e por vários motivos a gente nunca consegue usar, Aliás, nós não conseguimos usar as outras energias também que a gente tem geradas nos outros chakras. Elas normalmente acontecem fisiologicamente, por conta delas, para equilibrar todo o nosso complexo energético, mas de verdade, através do nosso conhecimento e da nossa vontade, nós não aprendemos a utilizar essas energias, Então, nós vamos falar hoje exatamente... aliás, vocês já devem ter visto em alguma imagem, aquelas gravuras ou fotos do terceiro olho, O terceiro olho, o Trivindi, que é uma triangulação que existe com os chakras oculares, os chakras dos olhos. É uma coisa bem interessante. Mas a geometria não tem nada de misticismo, Ela é uma coisa natural que acontece, mas não é uma coisa mística. Bom, vamos lá. O que vem a ser o terceiro olho? Essa pergunta, todo mundo quer a resposta certinha, imediata, Mas é assim, a nossa capacidade de percepção do ambiente, ela é cada vez maior quando nós estamos focados nos chakras superiores. Então, para você entender bem a diferença, se você estiver trabalhando com a consciência no chakra básico, a tua percepção consciencial, ela é em um determinado nível. Ela é o nível do toque, você tem que sentir o toque físico. Então, é um tipo de percepção. Se você estiver trabalhando no chakra frontal, a tua percepção já não precisa mais ser física. Ela já é uma percepção através de imagens, que é uma forma muito avançada de a gente perceber o ambiente, de perceber tudo que está à nossa volta, Talvez as pessoas até já tenham notado que a gente acaba, hoje em dia, produzindo muito mais filmes, cheios de coreografia, de imagens fantásticas, de cores. Os movimentos também são movimentos muito interessantes, mas tudo isso porque a imagem é uma coisa muito importante. Não só a imagem física, quando você tem a percepção física de alguma coisa, mas aquela imagem que transcende o físico, que aí nós estamos falando exatamente da percepção da clarividência. A clarividência é mais ou menos assim, você está em qualquer lugar, e se você focar a sua atenção em uma determinada coisa, você enxerga aquilo à distância ou perto, não importa. A sensação que a gente tem é uma sensação de que o objeto, ou a coisa, ou a pessoa, ou qualquer coisa que esteja sendo observada, ela está como se estivesse dentro da gente. É mais ou menos isso. Eu estou colocando essa coisa assim de dizer que é como se estivesse dentro da gente, porque imagina uma percepção em que o sentimento que você tem é que a imagem está no centro da sua cabeça. Então, isso é difícil de a gente explicar, mas em palavras, obviamente. Mas dá para a gente ter uma noção, se, por exemplo, você pratica meditação, você começa a entender melhor o que eu estou falando. Aquela pessoa que pratica meditação, ela tem uma noção e uma percepção do próprio corpo físico muito mais ampla, Então, a clarividência, e o chakra frontal, eles estão intimamente ligados pelo fato das energias que o nosso chakra frontal trabalha. Ele trabalha as energias mais sutis, que são as energias das imagens, a percepção da abstração,
É uma coisa bem bacana de a gente entender. Por isso que muitas vezes, mesmo o pessoal que pratica a espiritualidade, junta o chakra frontal com o chakra coronário. Eles aparecem como se fossem um chakra só. Na verdade, o chakra frontal, ele não é ligado ao chakra coronário como algo único, né? Sempre os outros chakras, eles são uma extensão do trabalho e da atividade do chakra coronário. O coronário é o administrador geral de tudo, né? É óbvio que a nossa percepção de clarividência, ela aumenta conforme você tem uma atividade no chakra coronário. Tá? Então, se você estiver trabalhando com os últimos raios do chakra coronário, a tua percepção de clarividência, ela vai mudando. Tá? A partir do raio 400, né, que é onde começa a visão física, mais ou menos, né, você vai percebendo que o teu crescimento, a tua evolução, né, o teu nível de consciência aumentando, a tua visão física também fica afetada por isso, de forma que você já começa a enxergar em ultravioleta, né, que é um negócio complexo de explicar, mas é uma realidade. Você vai falar, puxa, mas então minha visão física consegue fazer isso? Olha, não funciona muito desse jeito que a gente quer que funcione, né? As nossas percepções, sejam físicas ou não, elas transcendem o que a gente tem de conhecimento atualmente, né? Nós estamos utilizando um veículo físico que tem habilidades dentro do espaço físico, mas no momento em que você tem consciência da espiritualidade de uma forma muito mais vinculada a ser espiritualidade, né, aí a coisa muda. A tua percepção física também sofre uma mudança bastante perceptível, né? O nosso chakra frontal, as pessoas falam, olha, ele tem um tal número de raios, né? De verdade, os nossos chakras, eles têm sim um número de raios que são as energias que eles fazem a leitura, né? Então, se você vai lá para o chakra básico, ele tem 4 faixas de leitura. Olha o que eu estou falando, faixas de leitura de energia, né? Se você vier para o chakra frontal, ele vai ter por volta de 96, né? A coisa aumenta, né? E se você vai para o chakra coronário, aí vai ter por volta de 972, quer dizer, 972 faixas de energia que ele consegue ler. Mas esses números, eles são números que a gente usa de forma especulativa, né? Porque isso pode variar como varia a evolução individual, né? Como nós somos seres humanoides, né, você vai encontrar nesse universo seres humanoides com uma capacidade muito maior do que a nossa, né? Muito maior. Se você pegar, por exemplo, os olhos de um gato, ele já é diferente do nosso. Ele enxerga 10 vezes mais do que a gente. Se ele estiver no escuro, o que para nós é escuro, para ele não é escuro, né? A percepção, a nitidez da visão de um felino é muito alta. Por isso que ele consegue não ter medo de uma serpente, porque a percepção dele é clara. E aí ele vai enxergar com tal nitidez que qualquer mínimo movimento, pode ser qualquer coisa, ele consegue reagir a isso. E nós não, né? Então, a nossa visão pode ser aperfeiçoada. E, obviamente, a nossa clarividência pode nos conduzir a um estado de maior completude, né? Ou seja, quanto mais você aumenta o teu universo simbólico e os teus sentidos também aumentam a percepção, a visão da vida ela fica muito mais feliz, tá certo? Nós vamos continuar falando disso aí para você entender, porque eu vou falar algumas coisas interessantes sobre o chakra frontal.
Agora, esse sábado, no SEC Jundiaí, nós temos mini curso de autodefesa energética. Sábado, no SEC Jundiaí, mini curso de autodefesa energética. Você não deve perder isso não, né? Porque autodefesa energética é um sucesso, né? Você poder entrar no ambiente, transitar naquelas energias densas e conseguir também sair numa condição muito boa por ter conhecimento, né, das energias, é uma coisa excelente. E hoje, em São Paulo, você pode vir, como toda semana, receber a energia através da imposição de mãos. Energia da imposição de mãos em São Paulo, tá bom? Aliás, se você quiser informação, é só ligar no 5904-2116. 5904-2116. E tem uma coisa maravilhosa, que é vocês sabem que nós estamos construindo o Mosteiro São Damião, né? Está em fase, fizemos o projeto, tudo, e a coisa vai acontecer, né? Para isso a gente está arrecadando recursos, né? E nós vamos fazer um jantar beneficente com comida indiana. Quem gosta de comida indiana, por favor, né? Venha participar desse trabalho que a gente está fazendo no Het Namastê. Aí você fala, onde é o Het Namastê, né? E que dia que vai ser? Olha, vai ser no dia 5/8, que é uma sexta-feira, você já se programa, dia 5/8, e vai lá com a gente. Aí você fala, e aí, como é que eu vou para lá? É só você ligar no 5904-2116. 5904-2116, você pega informação, vem participar desse trabalho maravilhoso que a gente está realizando. Olha, o que o SEC tem feito tem a intenção de levar o esclarecimento para o ser humano, para que a gente seja melhor, para que a gente seja feliz. Então, quando nós estamos falando de clarividência, né, que é um assunto que todo mundo gosta, é como falar de projeção astral, falar de reencarnação, as pessoas falam, puxa, eu quero saber mais. Mas a clarividência, ela tem que ter um sentido na nossa vida, né? Não adianta você simplesmente falando, eu quero ser clarividente porque eu vou prever o seu futuro. Olha, eu vejo que a clarividência ela vai muito além disso, né? Ela pode transformar a vida de nós, seres humanos, em algo muito mais amplo, muito mais cheio de amor. Para isso, a prática da clarividência tem que ser levada sempre além do âmbito das nossas necessidades caseiras, porque é para isso que a gente tem usado, né? Ela tem que ser voltada para aquela coisa mais ampla, para a universalidade, né? Eu vou contar uma coisa com relação a isso para você ver o nível desse trabalho, né? Como todo mundo já sabe, eu pratico projeções astrais desde garoto, né? Mas, da mesma forma que eu pratico projeções astrais, eu pratico a clarividência há 60 anos. No começo da prática, pelo fato de meu pai ser yoga, eu usava alguns símbolos para poder me concentrar. Porque eu achava que era muito bacana você poder, por exemplo, se concentrar em um triângulo, né, na sua mente e você começar a enxergar alguma coisa. Depois de um tempo, eu percebi que para que você enxergue, não precisa na verdade não precisa nenhuma coreografia geométrica para você fazer isso, mas sim de sentimento naquilo que você quer enxergar. Ou seja, a emoção pode te levar a ter uma percepção através da terceira visão, né, do chakra frontal. Mas o sentimento ele te leva mais longe. E isso eu só aprendi praticando. Mas eu aprendi em um momento assim que foi muito interessante. De repente, eu tinha uma pessoa que eu gostava muito, que era muito minha amiga, né? E essa pessoa ela não estava bem de saúde. Eu não gosto de falar que ela ficou doente, mas ela não estava muito bem de saúde, né? E eu comecei a querer visualizá-la para saber como ela estava. A distância que nós estávamos um do outro
deveria ser por volta de uns 50 quilômetros, mais ou menos, né? Mas eu falei, não, eu preciso ver como é que ela está. Eu era, obviamente, mais jovem, né? E eu fiquei olhando, mas eu não conseguia, era como se eu não conseguisse sintonizar. E olha que interessante. Aí eu lembrei que eu tinha uma foto dessa pessoa. Tinha uma foto, eu e ela juntos, né? Eu falei, com a foto talvez eu consiga enxergar essa pessoa, né? Aí eu peguei a foto, olhei bem a pessoa, fixei o rosto dela, né? E aí eu comecei a fazer todo um relaxamento e a visualizar essa pessoa no meu pensamento. Isso aconteceu de uma forma bem engraçada, porque o meu corpo todo começou a trepidar, eu comecei a sentir, como se fosse, sabe quando um foguete vai decolar, que começa aquela força danada de energia e ele começa até a trepidar. É óbvio que não foi nesse nível, mas eu senti uma trepidação no meu corpo e, de repente, eu já estava diante da pessoa, mesmo sabendo que eu estava em um lugar sentado, né? Eu estava numa poltrona, eu estava vendo a pessoa na minha frente com muita nitidez. E aí eu podia ver não só a pessoa, mas as consciências espirituais que estavam em torno dela, que no momento eu não entendi aquilo, mas ela tinha parentes do lado dela. E eu fiquei impressionado com aquilo, fiquei olhando. Quer dizer, é uma coisa absolutamente fantástica você ver com muita nitidez alguém que está à distância, né? No momento exato, no aqui e agora, tá? Porque a clarividência ela pode te levar para o passado, pode te permitir ver o presente à distância, ou pode te permitir ver o futuro, né? Não existe tempo na dimensão energética mais sutil. O tempo, eu sempre digo isso, é uma questão emocional. Nós somos sequenciais aqui nessa dimensão física. Para fazer qualquer atividade, ela se torna sequencial. Você tem que fazer uma coisa após a outra. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, devido à densidade do veículo físico. Então é importante a gente ter esta noção, né, para poder entender que na outra dimensão, na dimensão física, a tua percepção ela vai ficar muito ampliada. Ou seja, você vai sentir tudo que está acontecendo à tua volta, né, ao mesmo tempo. Certo? Significa o seguinte, que aqui, agora, nesse instante, eu estou falando com você, eu estou sentado, né, mas se eu estiver utilizando a minha clarividência, no momento aqui e agora, tudo que está à minha volta eu consigo perceber e ver. Aí você vai falar, mas como você consegue fazer isso? Eu estou falando de uma clarividência alta, não estou falando de uma clarividência mais emocional. Tá? Clarividência emocional, você percebe coisas fragmentadas, né? E você nem sabe se é o passado, se é o futuro, né? A gente infere. Mas uma clarividência alta, você sente tudo que está à sua volta, consegue enxergar e pode ser no passado, pode ser no presente, ou pode ser no futuro. A sua percepção é global. Isso que eu estou falando, talvez as pessoas falem, mas isso é impossível. Não, nada é impossível. Nada é impossível nesse universo. Só é impossível para nós até o ponto que a gente se depara com o desconhecido, entendeu? Por exemplo, uma pessoa tiver um problema de saúde, imagina uma pessoa com problema de saúde há 100 anos atrás, com um problema cardíaco. Aí, pronto, essa pessoa já estava condenada. Hoje, você tem um problema cardíaco, o médico tem tanto equipamento para poder observar você, que ele sabe exatamente o que está acontecendo. Aí ele vai lá com um catéter, né, faz uma intervenção simples, né? No outro dia você está novinho em folha. Você fala, puxa, como é que pode isso? É disso que eu estou falando, de conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem, né,
muito mais longe a gente vai. E as dificuldades e os problemas vão desaparecendo. Elas vão desaparecendo porque você sabe mais, né? Então, soluções complexas se tornam muito simples, né? A gente precisa ver que existem diferenças entre as pessoas. Uma coisa que é difícil para uma é muito fácil para outra. Então, essa percepção nós precisamos ter, porque quando se fala de clarividência, se fala de chakra frontal, nós estamos falando de um espaço muito diferente. É um espaço de conhecimento. A gente quer ser clarividente sem ter conhecimento, né? Tudo bem, você vai conseguir sim inferir algumas coisas, mas quando você tem de verdade clarividência alta e tem conhecimento para alicerçar isso, a tua vida, com toda certeza, vai tomar rumos muito mais luminosos, né? Agora, olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu até fiz um vídeo há um tempo atrás dizendo sobre ser clarividente, né? Mas ser clarividente demanda estar preparado também. Porque imagina, nós queremos ser clarividentes e a nossa clarividência vai nos revelar coisas que, será que nós estamos preparados para ver? Por isso que eu sempre digo que se você quiser realmente enxergar as mudanças que nós temos que fazer em nós, elas têm que ser reais. Elas não podem ser mudanças decretadas, né? Você tem que sentir, né? E abrir o coração de verdade, né? Para aceitar as coisas que você é e as coisas que os outros são, é fundamental. Porque dessa forma você já deu um primeiro passo para poder fazer e ter uma leitura clarividente do ambiente em que você está. Todos nós que estamos nesse mundo temos dificuldades, né? A gente já sabe disso, ninguém nem precisa ficar falando, você tem dificuldade ou não? Não, nós temos. Nós estamos aqui exatamente num planeta que é um planeta hospital, albergue, escola, tudo junto, né? E a gente já quer ser o máximo. Temos que construir coisas para o bem, coisas para nos libertar. Agora eu vou falar para você uma coisa que é importante. Olha só, esse sábado no SEC Jundiaí, você vai lá para o SEC Jundiaí assistir o mini curso de autodefesa energética. Mini curso de autodefesa energética, este sábado agora, tá certo? Aí você fala, mas como eu vou para lá? Se você não sabe onde é o SEC Jundiaí, é só ligar no 5904-2116, ok? 5904-2116. E hoje, em São Paulo, você pode vir receber energia com imposição de mãos, participar desse trabalho. Esse é um trabalho que a gente está fazendo, que eu considero importante, porque não é um trabalho assim, vamos fazer um trabalho para sermos reconhecidos. Nós vemos assim, a imposição de mãos é algo que todas as pessoas podem exercer, porque isso é energia. Então, você simplesmente vai participar de um trabalho do qual você já é muito importante, tá certo? Encontro você na próxima semana.